Boa noite, sejam todos bem-vindos à Igreja da Barra. Mais uma vez estamos começando com a nossa live de domingo. Para darmos início à mesma, vamos começar cantando o louvor de número 240, Bendita Segurança.
céu, muito obrigada pelas maravilhas que o Senhor tem concedido em nossas vidas. Mais uma semana está iniciando, pedimos a tua proteção divina, pedimos que os teus santos anjos nos acompanhem na nossa saída e na nossa entrada, Senhor. Estamos aqui para te louvar, para te agradecer pelo seu amor. Então, Senhor, pedimos o teu Espírito Santo aqui na sua casa de oração, para que venha nos abençoar com a sua presença, Senhor. Te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Especiais pra mim.
e a luta continua. São corações cansados de chorar, mas quando estou contigo eu fecho os olhos e posso ver o céu a me esperar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar, e foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar. O seu amor levou-me até as montanhas e me fez voar planando pelo mar. E foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar. Que eu aprendi. Sou forte pra Challenge 229, everything about 80. Paulo 568. 568, prossiga. Paulo 568, Brasília 27, decimal 3. 273, Paulo 568. Position 1229. Okay, for Canadian 1229. Position 1229, how do you read me? Olá, queridos amigos da Barra, do Rio de Janeiro. É um prazer muito grande estar com vocês, apesar da distância, usando esse instrumento que é bastante útil. Mas apesar disso, eu me sinto próximo, porque só a sensação de estar falando com vocês, de vocês estarem me ouvindo, já me traz um prazer muito grande. Lembrar dos bons momentos que passamos juntos. Eu tenho amigos queridos aí e é realmente uma alegria poder participar com vocês deste momento de início do sábado, refletindo sobre algumas coisas que possam nos ajudar a viver melhor, a edificarmos a nossa existência, sermos mais úteis, pessoas melhores. Nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos da igreja por razões as mais diversas, mas eu acho curioso lembrar que as nossas motivações são basicamente as mesmas que levaram os primeiros discípulos a se aproximarem de Jesus. Essas motivações são motivações que
que brotam da natureza humana, das nossas necessidades como ser humano. Nós buscamos encontrar razões para continuar vivendo com fé, com esperança, em face de um mundo que se mostra muitas vezes caótico, cruel, sem nenhum sentido. Nós precisamos encontrar sentido para termos mais energia para continuar vivendo. Nós precisamos encontrar alívio para as nossas dores e sofrimento, e por isso muitas pessoas lá nos primórdios se aproximaram de Jesus e ainda hoje o fazem por essa mesma razão. Nós nos aproximamos da igreja também para cultivar um círculo de amigos que nos aceitem com carinho, com respeito, com fraternidade. Os primeiros discípulos fizeram isso e nós ainda fazemos hoje. Nós também precisamos nos envolver com um projeto de vida, com alguma coisa que dê sentido, propósito, dignidade à nossa existência. Os primeiros seguidores de Jesus buscavam isso, se envolver com uma coisa grandiosa. E nós também precisamos disso, nós nos aproximamos, estamos juntos em busca disso também. Isso é da natureza humana. É digno de nota que as pessoas que adoravam Júpiter, Baco, Minerva e outras divindades veneradas por todo o Império Romano na época de Jesus, elas tinham exatamente as mesmas motivações e se envolviam com atividades muito semelhantes às atividades que tinham os judeus e os cristãos, por exemplo. Assim como judeus e cristãos, as outras religiões também tinham os seus templos. Elas se reuniam para oferecer sacrifícios, para cantar, para orar, para buscar as bênçãos de Deus, como nós o fazemos. Assim como hoje, não havia muita diferença formal entre as religiões, mas havia uma imensa diferença conceitual. De acordo com os escritos que foram encontrados na antiga Babilônia e também em Ugarit, na Síria, que foram produzidos muitos séculos antes dos primeiros textos bíblicos serem escritos, a maioria das pessoas acreditava naquela época que alguns deuses criaram outros deuses e esses deuses, querendo ter mais tempo para o prazer e para o ócio, resolveram criar algumas criaturas que fossem os seus escravos. E assim, os homens foram criados. Podemos dizer em outras palavras que a motivação dos deuses para criar a humanidade foi achar alguém que fizesse o trabalho pesado e que, por assim dizer, carregasse os seus baldes e rachasse a sua lenha. Uma religião baseada nesse tipo de crença tem consequências evidentes. Que atitude esse tipo de crença pode gerar? Se o homem foi criado como escravo dos deuses, não se trata de uma relação de amor. Os deuses querem apenas pessoas para servi-los. Os deuses não estão preocupados com o bem-estar do homem nesse sistema religioso. Eles não estão preocupados com a felicidade, com a satisfação dos interesses humanos, da saúde, da felicidade humana. Os deuses estão interessados apenas em si próprios, apenas em buscar os seus próprios interesses. Por isso, os deuses reagem apenas às vantagens que eles podem obter dos homens. Se alguma coisa eles fazem em favor dos homens, é apenas para obter alguma coisa deles. Os deuses, nesse sistema religioso pagão da antiguidade e ainda hoje, os deuses reagem à bondade dos homens. Essa crença foi muito bem expressa pelo jovem rico quando ele se aproximou de Jesus e perguntou: Mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? Para ele não havia outro caminho. Se eu quisesse alguma coisa de Deus, eu precisaria fazer algum bem. Eu precisaria dar alguma coisa em troca. Porque a religião daquele período era predominantemente uma religião de troca. Como se eu não tivesse nada para oferecer para Deus,
nada eu receberia dele. Que bem farei para herdar a vida eterna? E é curioso que essa crença permanece até os nossos dias. A pergunta: que bem farei? O que eu preciso fazer para conseguir o que eu quero? Porque se eu não fizer a coisa certa, se eu não der para Deus a coisa que Ele espera que eu dê, Ele não tem interesse em mim. Ele não me dará nada. Ele não fará o bem que eu anseio. E foi exatamente nesse contexto cultural, religioso, que a Bíblia começou a ser escrita. E há evidências explícitas e implícitas no texto bíblico que indicam que ela foi produzida justamente para se contrapor a essa compreensão religiosa prevalecente naquela época. E nós encontramos essas evidências já no comecinho, nos primeiros versos do livro do Gênesis. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, é dito que Deus criou o mundo. No princípio, criou Deus os céus e a terra, diz o texto. E Ele também criou uma variedade de coisas. É dito que Ele criou a luz, que Ele criou o dia e a noite, que Ele criou plantas e flores perfumadas, coloridas, um ambiente bonito. Ele criou comidas, alimentos deliciosos, animais, enfim, Ele criou um lar, Ele criou um paraíso. E ao terminar esse ambiente fantástico, Deus criou o primeiro casal de seres humanos, Adão e Eva. O livro de Gênesis diz: criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Na história da criação do Gênesis, diferentemente da história da criação da Babilônia, os deuses não criaram um escravo. Deus criou um filho, uma filha, para conviver com ele. E conversava com eles na viração do dia, diz o Gênesis. Deus os visitava nesse lar maravilhoso, confortável, lindo, aconchegante. O livro do Gênesis faz questão de frisar, no capítulo 2, verso 15, que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden. Contudo, as religiões pagãs sempre foram mais populares do que a religião bíblica. O paganismo sempre foi muito atrativo e é atrativo ainda hoje, inclusive as formas cristãs de paganismo, porque ele ilude as pessoas com a crença de que é possível controlar os acontecimentos, de que é possível controlar o próprio Deus e levá-lo a fazer aquilo que ele não faria espontaneamente em nosso favor. Por isso que essas formas de religião, lá na antiguidade e ainda hoje, são formas focadas nos rituais, nas fórmulas, nos jejuns, nos sacrifícios, nas ofertas, nas dádivas que podemos fazer para Deus. Por quê? Para que consigamos agradá-lo, para que consigamos mudar a sua opinião, para que ele venha a fazer aquilo que ele não quer fazer naturalmente, mas que nós queremos, e por isso precisamos comprar as bênçãos de Deus. Eu já contei para vocês uma história, e provavelmente alguns ainda se lembrem, mas em favor daqueles que não a ouviram, eu quero repeti-la aqui. Eu acho muito interessante essa história porque ela ilustra bem esse tipo de religião. Eu estava uma vez lá na Andrews, sentado numa sala de espera, esperando para ser atendido, e à minha frente havia uma máquina de refrigerantes, chocolates e salgadinhos, uma máquina que eu nunca tinha visto antes. Hoje existe no Brasil, em todo lugar, vocês certamente já viram muitas dessas, mas naquela época eu não conhecia essa máquina ainda. E ela estava ali na minha frente, eu estava observando, achei bastante curiosa, porque as pessoas chegavam ali, colocavam uma moeda, escolhiam o que elas queriam, apertavam o botão correspondente e a coisa que elas queriam caía embaixo num compartimento, numa bandeja, e as pessoas pegavam o que elas desejavam e iam embora satisfeitas. Mas eu estava ali sentado e chegou um rapaz. E ele fez todo o ritual. Ele colocou a moeda,
olhou ali na vitrine o que ele queria, escolheu o número do que ele queria, apertou o botão certo, esperou um instante, mas a coisa que ele queria não veio, não caiu na bandeja. Ele olhou assim, um pouco incomodado para a máquina, apertou novamente o botão do que ele queria, esperou mais um pouco e nada veio. Aí ele deu um chacoalhão na máquina e a coisa não caiu. Aí ele deu uns pontapés na máquina e saiu xingando, virou as costas, foi embora. E eu fiquei pensando, nossa, como isso se parece com a religião de algumas pessoas que eu conheço. Alguns de nós achamos que se nós apertarmos o botão certo, se fizermos a coisa certa, Deus será obrigado a nos dar a bênção que nós queremos. E quando nós fazemos a coisa certa, quando nós apertamos o botão certo e a coisa não vem, a bênção não vem, nós reclamamos de Deus, saímos xingando, dando pontapé na igreja, viramos as costas e vamos embora. Mas isso, ainda que tenha nome de cristianismo, é puro paganismo. Deus não é máquina de refrigerante. Deus não está esperando que nós façamos a coisa certa para nos dar uma bênção. Deus é Pai. E Ele dá a bênção porque Ele ama os seus filhos. Jesus uma vez fez uma pergunta retórica que expressa muito bem essa verdade. Ele disse para os seus discípulos: qual é o pai que, se o filho pedir pão, vai lhe dar pedra? E qual é o pai que, se o filho lhe pedir peixe, vai lhe dar uma serpente? Deus é Pai e Ele está ansioso por dar coisas boas aos seus filhos, independentemente do que os filhos fazem para Ele. Essa é a mensagem fantástica da Bíblia. Por isso precisamos ser muito cuidadosos com religiões do tipo abracadabra, ou do tipo são longuinhos, se você me der o que eu quero eu dou 3 pulinhos, ou do tipo traga o dízimo porque Deus vai te dar então prosperidade. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que Deus dá primeiro. Lá no livro do Gênesis, novamente, nós encontramos a história do primeiro grande problema, da primeira grande necessidade do ser humano. O homem havia pecado. Ele, Adão, e ela, Eva, haviam se afastado de Deus. E se sentiam, por isso, nus, se sentiam envergonhados e se esconderam. Coseram folhas de parreira para si, para esconder a sua nudez, a sua vergonha. Mas aquilo não resolveu o problema. Eles ainda estavam se sentindo muito mal, estavam com um problema nas mãos e não sabiam resolver. E Deus se aproximou deles e coseu para eles roupa feita com pele de animal. Foi o primeiro sacrifício. Quem é que ofereceu o primeiro sacrifício? De onde veio aquelas peles que serviram de roupa para Adão e Eva? O primeiro sacrifício não foi oferecido por Adão e Eva, não foi oferecido pelo homem. O primeiro sacrifício foi oferecido por Deus para resolver o problema do homem. A mesma história, num formato diferente, acontece por ocasião do sacrifício, a história do sacrifício de Isaque. Abraão vinha de Ur dos Caldeus, aquele exato lugar onde se cria que os deuses precisavam ser comprados, que as bênçãos não vinham de graça, que Deus não ama os seres humanos, que os seres humanos são meros escravos. Abraão foi criado nesse contexto. Ele veio desse ambiente e certamente precisava aprender que Deus não é assim. E essa era a oportunidade para romper com essas crenças rançosas e antigas que Abraão ainda cultivava. Deus disse a Abraão: você quer realmente ser um servo fiel? Muito bem, então
Me sacrifique o que você tem de melhor. Porque a crença naquela época era assim. Se eu quero uma bênção pequena, eu ofereço para Deus um sacrifício pequeno. Mas se eu quero uma bênção maior, eu preciso de uma oferta também grande. E se eu quero a maior de todas as bênçãos, se é algo muito difícil de ser obtido, eu tenho que oferecer o que eu tenho de melhor. E aquelas religiões da Babilônia e de vários países ao redor praticavam inclusive o sacrifício de crianças, dos seus próprios filhos. E Deus, sabendo que Abraão ainda não tinha entendido muito bem o sentido da relação que ele queria ter com ele, Deus disse: Abraão, se você quer realmente ser o meu filho, o meu discípulo, o meu representante no mundo, eu te chamei para isso. Mas você precisa aprender uma lição. Então faça o seguinte: me sacrifique o seu próprio filho. E Abraão prontamente, seguindo a tradição da época, não teve dúvida. Ele pegou o seu filho para agradar a Deus e levou-o para o sacrifício. E quando ele estava pronto para imolar o seu próprio filho Isaque, Deus disse: Abraão, basta. Não é isso que eu quero. E ali, ao lado, amarrado nos arbustos, no meio do deserto, apareceu um cordeiro, um animal. E Abraão sacrificou aquele animal no lugar do seu filho. Quem é que ofereceu esse sacrifício? De onde veio esse cordeiro? Abraão saiu de casa apenas com a lenha, o fogo e o seu filho Isaque. Ele não levou mais nada. De onde veio o cordeiro? Foi Deus que o proveu. Foi o sacrifício oferecido pelo próprio Deus. É Deus quem oferece o sacrifício para resolver o problema do homem. Não somos nós que precisamos oferecer sacrifícios para que Deus nos ame e se agrade de nós. Depois de passarem 3 anos ao lado de Jesus, depois de presenciarem o seu sacrifício de amor em favor da humanidade, depois de testemunharem sua ressurreição e promessas de vida eterna, só então é que os discípulos entenderam o sentido, o propósito da verdadeira religião. A verdadeira religião é baseada no fato de que Deus nos ama, de que Ele quer o nosso bem, de que Ele está tomando todas as providências para que sejamos felizes, de que algumas coisas ainda não podem ser feitas, mas no seu devido tempo serão. E ainda que experimentemos a morte, Deus nos tem reservado a vida eterna. E por isso que mais tarde, com muita clareza, convicção e fé, os seus discípulos, os discípulos de Jesus, escreveram palavras que ainda hoje nos confortam, nos animam e devem ser para nós guias constantes. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Deus quem vai atrás de nós. É Deus quem nos dá as suas maiores bênçãos. É Deus quem sacrifica o seu próprio Filho, não nós. Nós não temos nada para dar a Deus. E por isso o apóstolo Paulo, nessa mesma linha de raciocínio, baseado nas mesmas palavras ensinadas por Jesus, ele disse: aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Como Deus vai negar para nós coisas pequenas, se Ele já nos deu a mais preciosa de todas, a vida do seu próprio Filho? E mais tarde, em uma de suas cartas,
o apóstolo João escreveu: nós o amamos. Mas sabem por quê? Porque ele nos amou primeiro. Para mim tem servido de grande alento e inspiração ponderar as seguintes palavras do apóstolo Paulo: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais que isso, Ele ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Talvez a fome, a nudez, perigo, espada? Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A religião de Cristo enfatiza não aquilo que somos capazes de oferecer para Ele, que é quase nada, mas no muito que Ele já fez por nós. E essa certeza do amor de Deus, do seu interesse em nossa felicidade presente e eterna, só pode produzir paz no coração, confiança, serenidade, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu gostaria de ler para vocês, nesse momento de reflexão, um texto escrito no livro de Hebreus, em que essa fé, essa confiança é assim expressa. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Eu espero que vocês comecem este sábado com esta fé no coração. Que Deus os abençoe com o seu amor, com a sua bondade e com a sua graça. É o meu sincero desejo e a minha oração para todos vocês. Um grande abraço do coração.
você.